Muito boa noite, hoje, segunda-feira, dia 21 de junho, começamos mais um Tempo de Esperança. Hoje teremos ponto de vista, teremos tempo de louvar, teremos a Bíblia Fala. O programa de hoje está focado nas famílias. Fica aí, não sai daí não, que a gente está só começando. Como você sabe, todas as semanas trabalhamos um tema aqui no Tempo de Esperança. Na nossa primeira semana, falamos sobre a crise nos diversos âmbitos de nossa vida. Logo na semana seguinte, na semana passada, falamos aqui sobre conflitos pessoais. E agora? Vamos falar sobre comunicação e transparência. Será que as nossas famílias precisam ter comunicação? Será que em nossas famílias precisa existir transparência? Vamos ouvir o que o povo de Santarém pensa a respeito no nosso quadro Ponto de Vista. Ter uma família bem estruturada e feliz é o sonho de qualquer ser humano. Mas quando se fala em comunicação e transparência, será que a população acha que isso é um fator que influencia positiva ou negativamente no desenvolvimento familiar? É isso que nós vamos saber agora. Seu Wagner, a respeito de comunicação na família, você acha que é importante ter uma boa comunicação na família? Por quê? Primeiramente, boa tarde a todos. A comunicação na família é de suma importância, pois nós vivemos uma época muito difícil em que a família, você ter um convívio familiar, está muito difícil, nós vemos muitos conflitos na área familiar, então a comunicação é de suma importância hoje na família, o diálogo, tem que haver essa comunhão entre as famílias. O que o senhor acha que pode acontecer se as pessoas não se comunicam, não conversam, não tem uma comunicação dentro de casa, no lar? Aí vai faltar o entendimento, Aí vai faltar eles se entenderem, porque sem a comunicação fica muito difícil. Então hoje está algo muito restrito. Hoje você vê uma família conversar, no café da manhã, estarem juntos, então está muito difícil. Também devido à correria do cotidiano, também conta tudo isso, mas nós temos que tirar um tempo para ter esta comunhão familiar. De 0 a 10, como é que está a comunicação na sua família? Aqui é 10, a gente sempre está conversando, tratando dos assuntos, E uma família cristã também, graças a Deus, então é a base de tudo, E colocando Deus na frente da família, que é a base. Então é essa a minha visão da família. Seu Pedro, que nota o senhor dá para a sua família no que diz respeito à comunicação? Nós damos nota 10, Nossa família é uma família comunicativa, graças a Deus. E nós sabemos que a família é um todo, ela é a comunicação, de um município, de um estado, do nosso país e até mesmo de todas as nações. Porque a família, ela é criada por Deus, instituída por Deus, e a família ela precisa ter um bom diálogo para que haja um desenvolvimento maior na sociedade, através do bem-estar da família. Se a família ela tem um bem-estar e vive em comunicação, provavelmente ela vai transmitir à sociedade e à família vindouras que o Brasil ou as nações terão uma sociedade melhor, uma família que conversam, que trocam ideias, que projetam, e tanto no meio social como espiritual e mesmo político, para que nós possamos viver bem enquanto estivermos aqui na Terra e darmos exemplo de uma família exemplar, nossos filhos. O senhor acha importante ter uma conversa em família sempre? Por quê? Porque a família, ela tendo uma conversa familiar, ela cresce saudável e uma família com uma experiência, dos pais. Então, para atrair uma sociedade melhor, Eu vejo que uma família que não tem diálogo, que não tem um entendimento, uma conversa,
ela não é uma família saudável, né? Precisamos ter essa conversa para que seja uma família saudável, amém? Dona Miriam, a senhora acha que é importante ter diálogo na família, comunicação? Por quê? Sim, é de fundamental importância a comunicação, né, entre os membros da família, porque é através da comunicação que chega-se a um resultado, né, sobre a compreensão de determinado assunto, as decisões tomadas em conjunto, para que todas as partes assim, né, terminem alegres, felizes, tranquilos e em paz. Seu Moacir, você acha que é importante ter comunicação e diálogo na família? Por quê? Bom, é sim, né? É importante sim. Até porque hoje em dia a criação assim tá muito, né? Muito aleatória assim também, né? Eu vejo, né? Que eu vejo. Então, não liga, isso, aquilo, outro. E eu acredito que é bom sim, né? É bom sim. Tem que ter uma comunicação em família sim. Na criação que o senhor teve, na sua opinião, teve diálogo, a comunicação ali foi a base de tudo ou não? Ou o que você acha que faltou? Não foi não, a base de tudo não. Faltou muita coisa mesmo, assim, né? E eu acho que se não fôssemos nós, assim, o eu, ter pé no chão, acho que muitas coisas seriam desandado bastante. Então hoje eu vejo que é importante sim a comunicação, entendeu? Muito bom, voltamos do ponto de vista e você conheceu um pouquinho do que o povo de Santarém pensa a respeito. E se você quer participar, 9217-3089, 9217-3089, você pode mandar seu WhatsApp, pode escrever através do chat aqui, interagir na programação. Hoje nós temos ela aqui mais uma vez conosco, ela que é mestre em educação, pós-graduada em aconselhamento familiar, já esteve na programação conosco, professora Mabel Guedes. Como é bom tê-la conosco mais uma vez. A senhora que é especialista, que fala muito bem dessa área, inclusive já escreveu alguns materiais. Boa noite, prof. Tudo bem? Boa noite. É um prazer participar novamente do seu programa aí de Santarém. Esse povo agradável, essas pessoas muito gentis. Quando eu passei, tive uma oportunidade de fazer palestras aí e gostei muito deste lugar. Então, nós vamos hoje falar sobre comunicação. E fala em comunicação, existe a comunicação verbal, a não verbal e a comunicação escrita, né? Como você falou, eu tive o privilégio de lançar alguns livros nessa área de relacionamento familiar. E vou mostrar um deles aqui. Vou mostrar este aqui, do coração das mães ao coração dos filhos. Aqui é um verdadeiro manual de assuntos sobre relacionamento entre pais e filhos. Desde da comunicação eu começo justamente falando sobre a comunicação, sobre o papel do pai, que é muito importante, a inteligência emocional, educar desde quando, como preparar o seu filho para a escola, porque é uma fase importante, filhos e a mídia, como nós ensinar os nossos filhos nesse mundo globalizado, em que a mídia está presente, as redes sociais e tudo, então são vários temas, sobre limites, sobre construir autoestima. Então nós preparamos esse material com o intuito de ajudar as famílias a se relacionarem melhor. Muito bom. Eu sei que a senhora também já escreveu para adolescentes, já escreveu para os pais, aí esse livro aí para as famílias, mas a parte que agora está aqui palpitando no coração, a curiosidade, prof. Existem ou não existem problemas de comunicação na família? Olha, Ítalo, existem muitos problemas de comunicação na família. Às vezes a pessoa, o marido diz uma coisa e a esposa entende outra, ou vice-versa. Ou quando falam com os filhos também, eles falam de uma forma, mas o filho pode entender outra. Então a comunicação é algo muito importante no seio da família, e não só no seio da família, no mundo que nós vivemos, né, na sociedade que nós vivemos.
Então, e eu digo o seguinte, a comunicação, se ela for bem comunicada, for bem trabalhada, os relacionamentos se tornam duradouros. Vai durar mais um relacionamento conjugal, um relacionamento entre um marido e mulher, vão permanecer mais tempo casados. Por quê? Porque eles sabem se comunicar, eles sabem conversar. E a relação com os filhos é a mesma coisa. Então, é muito importante também, existe a comunicação verbal e a não verbal. Prof, então, a verbal é aquela que você expressa, que você fala, e a não verbal é aquela que você mostra na sua fisionomia. Sabe a senhora falando aí... Se você está alegre, você está sorrindo, você está demonstrando uma comunicação alegre. Se você está triste, está com o rosto fechado, está assim. Então, vejam bem, essa comunicação não verbal, ela é tão importante quanto a verbal. Às vezes a gente acha que só a verbal é mais importante, mas a outra também é importante. Por exemplo, se você chega do trabalho e você vê a sua esposa com o rosto mais carregado, mais fechado, daí você chega todo alegrão, todo feliz, ela está fechada. Aí você diz, como ela está com o rosto fechado, eu nem vou falar com ela. Você entendeu? Então, vejam bem. Então, esse é o momento, se ela está com o rosto fechado, se ela está triste, está chateada, alguma coisa aconteceu que ela está assim. Então, é importante se comunicar, para ela expressar por que ela está com aquela fisionomia tão abatida nesse momento importante do regresso, não é isso? Então, é importante que o casal aprenda a se comunicar, aprenda a se relacionar de uma forma mais autêntica, mais respeitosa, porque não é só se comunicar palavras soltas, não. É ficar com palavras agradáveis, mesmo quando você quer falar alguma coisa que você não está concordando, é saber falar, é saber se expressar com simpatia, com empatia, se colocar no lugar. Porque às vezes o que acontece? Muita crítica. Começa a crítica desde que amanhece o dia até terminar o dia. Crítica. Então, eu não estou dizendo que uma pessoa não possa expressar o que ele gostaria que o outro fizesse, mas às vezes a crítica é exagerada mesmo. Um outro aspecto também é o respeito. Ao falar, fale com respeito. E outro aspecto também, ao falar, module a sua voz. Não fale com uma voz agressiva, com uma voz de pessoa que está brava, está feroz. Tem autocontrole ao falar. Tem um domínio próprio ao falar. Isso que eu estou falando é fácil. Não é fácil. Nervosa naquela hora e você, então, fala de uma maneira agressiva com a outra pessoa. Então, uma coisa importante, a honestidade, a sinceridade, a fidelidade naquilo que você vai transmitir. Nunca usar palavras, vamos dizer, que não são verdadeiras. Você quer comunicar algo e comunica algo que não são palavras que não são verdadeiras. Então, é muito importante na comunicação que as palavras sejam honestas, verdadeiras, fiéis. Então, quando nós temos esses aspectos no nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento vai durar mais, nós seremos mais felizes na nossa família. E outra, com relação aos filhos, com relação às crianças, é muito importante que os pais dialoguem com as crianças também. Elas são seres humanos, às vezes a criança se aproxima do pai ou da mãe por alguma necessidade que ela quer conversar, uma dúvida que ela tem. O que os pais geralmente deveriam fazer? Vamos ao aspecto positivo nesse aspecto. Sente, pare um pouquinho, olhe nos olhos da criança e conversa. Permita que ela se expresse, permita que ela fale o que ela está sentindo. O que ocorre às vezes, como você falou, algumas dificuldades na comunicação. Então o pai diz o seguinte, ou a mãe, um dos pais diz o seguinte: moleque, não me incomode agora, não estou afim de conversar com você agora,
Vai brincar, deixa isso de lado. Sabe o que você está dizendo para o seu filho neste momento? Você não é importante para mim. Eu tenho outras prioridades, eu tenho o meu trabalho importante, eu tenho o celular que é importante, eu estou aqui conversando com os meus amigos, com as minhas amigas. Então, isso aqui é importante para mim. Isso aqui é mais importante do que você. Ou está no WhatsApp, ou está no Facebook, está no Instagram, está nas redes sociais ali, tal, e a criança se aproxima e a mãe ou o pai não quer saber. Isso também não é só entre pais e filhos, é entre o casal. Eu já cheguei em determinados lugares, você vai num restaurante para você ver. Em vez das famílias estarem conversando, dialogando no restaurante, cada um está com o aparelhinho, clicando no aparelhinho, o tempo todo. Foram lá para se confraternizar, mas não acontece nada. Dentro de casa, estão ali na hora da refeição, cada um com o seu celular, teclando ali, como se nada tivesse acontecendo. Então, a comunicação, queridos, entre a família, pai e mãe, entre filhos, entre casais, é muito importante para perdurar o relacionamento familiar. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. O que fazer para ocupar a mente e se manter saudável e feliz, mesmo com notícias não esperadas? Aqui vão algumas dicas. 1. Faça exercícios físicos. 2. Leia livros. 3. Ouça música. 4. Aproveite para fazer uma faxina na sua casa. Novo Tempo, o canal da esperança. Estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora um recadinho direto do Musicais para você. O professor Henrique traz algo impressionante, fique ligado. Meu nome é Henrique Silva, sou professor de violoncelo do Conservatório Adventista de Santarém. O violoncelo é um instrumento de orquestra que faz parte da família dos violinos e tem a função de acompanhamento, mas também tem a função de fazer solos. O benefício de estudar violoncelo é porque é o instrumento que mais se aproxima da voz humana. E estudando a música em geral, a música ajuda na concentração, no bem-estar e em várias outras áreas do conhecimento. E você pode ter a oportunidade de vir estudar esse instrumento aqui no Colégio Adventista de Santarém.
Muito bom, viu o recado aí do professor Henrique? Olha, vou dizer uma coisa para vocês, eu estudei violoncelo também, e o violoncelo de fato ajuda na postura, na parte sinestésica, cognitiva, ajuda você a desenvolver esse talento de uma maneira muito agradável, é um instrumento fantástico. Obrigado, professor Henrique, pelo recado. Agora é o momento de mandar um abraço de esperança para vocês. Eu queria mandar um abraço de esperança para Catrine Araújo, que sempre acompanha a programação, para Raimunda também, que sempre tá ligada na programação. Queria mandar um abraço para Márcia, mandar um abraço para o Niepson, que também acompanha sempre a programação. E de uma maneira especial eu queria mandar um abraço para seu Benedito. Ele manda sempre mensagem para mim, ele não consegue assistir ao vivo, mas assiste depois pelas redes sociais. E ele diz: pastor, tô te vendo na TV. E ele fala sempre que tá acompanhando, que Deus te abençoe. É por isso que a gente sempre disponibiliza nas nossas redes sociais, para que depois você possa compartilhar, você possa assistir de novo, você possa, para aqueles, né, que não têm acesso à TV ali na hora, possam de alguma forma ter acesso a todo esse conteúdo também, que é muito importante para a nossa vida. É por isso que a gente tá aqui, né? Eu queria mandar um abraço também para Thaís, que mandou um SMS pra gente, ela dizendo assim, ó: pastor, eu tenho acompanhado toda a programação, tenho anotado todas as indicações, todas as informações que recebo do programa. Estou preparando um caderninho, vou fazer uma foto e mandar para vocês. Que Deus seja louvado, Deus te abençoe, Thaís. E agora vamos louvar a Deus, é tempo de louvar, né? Com Dilson Castro, Meu Milagre Sou Eu. Com você eu entendi que o que eu tenho não constrói quem eu sou, quem serei. No deserto aprendi que tu pode estar ali, mudando minha fé, dizendo quem tu és. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar e acreditar que em mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar e acreditar que em mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar.
a minha mesa vou encontrar. Existe coisa melhor que brincar com seu netinho ou ficar abraçado com seu filho? Bom, mas o mundo está doente e mesmo as pessoas que nós amamos e estão aparentemente saudáveis podem estar contaminadas pelo coronavírus. Pelas próximas semanas, evite contato físico. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Estamos de volta aqui no Tempo de Esperança, depois de uma bela música no Tempo de Louvar com Dilson Castro. Você agora vai receber as dicas tão importantes na área da comunicação. Para isso, estou de volta com ela aqui, professora Mabel Guedes. Ela falou de muitas coisas da área da comunicação e agora, prof, a senhora que escreveu livros sobre isso, que traz muitas orientações. A minha dúvida, quais são as recomendações que a senhora dá para cada família aqui do Tempo de Esperança? Então, eu vou começar uma recomendação muito importante numa família com relação ao bebê da casa. Então, vejam bem, às vezes, como a criança não fala, então os pais têm a tendência a deixar a criança no carrinho, no bercinho, pouco se comunicam com a criança. Mas a criança, o bebê, tem necessidade dessa comunicação. É possível que essa criança não lhe responda em palavras, mas ela sente o seu amor por ela. Então, essa é uma comunicação de amor. Quando o pai ou a mãe conversa com a criança, bebê ainda, que ela não responde, quando ela dá um pequeno sorriso, ela está entendendo o que você está falando, mas ela não consegue verbalizar. Então, veja bem, se você tiver o hábito, desde pequena, desde bebezinho, você se comunicar com a criança, ela vem a fase, os primeiros anos de vida, daí eu vou já pular lá para o período escolar da criança, ela vai para a escola, mas os pais sempre se comunicam com ela, sempre conversam com ela, dialogam com ela, tudo que vão planejar em família, reúne a família e conversam sobre determinados assuntos. O que vai ocorrer? Vai gerar entre pais e filhos confiança. A criança sente confiança. E quando a criança sente confiança nos pais, que ele pode verbalizar, pode ouvir os pais, mas ele também pode ser ouvido, isso gera na criança segurança. Ele sente seguro com isso. E você sabe que se vocês mantiverem sempre esse diálogo, essa conversa, ele vai passar a primeira fase, a adolescência, não vai precisar de um psicólogo, porque ele conseguiu verbalizar seu período de infância, conversar com seus pais. Então, vejam bem, quando a criança chega da escola, como deve ser a nossa conversa com essa criança? Ah, você já fez, só cobrar, já fez a tarefa, já fez isso, já fez aquilo? Não. Para um pouquinho, senta um pouquinho e pergunta para a criança, como foi a sua aula hoje? O que você aprendeu hoje na escola? Como foi os seus coleguinhas, seus amiguinhos? Ah, hoje a professora ensinou isso, hoje a professora ensinou aquilo, hoje a professora fez isso, hoje a professora fez aquilo e tal. Então ele vai aprendendo a conversar. Por que eu estou mencionando para vocês saber o que, não é o que ele aprendeu em sala de aula, mas como ele passou esses momentos em aula, qual foi o envolvimento dele? Porque se ele tiver alguma dificuldade em termos de assédio ou alguma coisa errada que alguém queira prejudicá-lo, ou palavras que feriram a autoestima dele, se ele chega em casa e ele sabe que ele tem um ambiente saudável para falar, ele vai se expressar, vai dialogar com sinceridade, porque ele confia nos pais, e os pais confiam no filho. Então, ele tem essa liberdade de falar, de sentir, de expressar os seus sentimentos.
Então, isso é muito importante. Então, esse aspecto aí do diálogo na família, da conversa na família, é fundamental para termos lares duradouros, lares que permaneçam sempre, não venham por qualquer coisa ser destruído, e já vem o divórcio, já vem aquilo. Então, é importante a comunicação para os relacionamentos saudáveis no seio da família. Eu gostaria de apelar aos pais, às famílias que estão me ouvindo. Tente mudar um pouquinho o seu esquema em casa. Tira um tempo para conversar. Tira um tempo para dialogar. Às vezes as famílias têm tempo de conversar com um amigo, com uma pessoa de fora, mas não tem tempo de conversar com os membros da família. A família é o projeto mais importante da nossa vida. É algo muito importante. Eu vou relatar um fato para vocês nessa questão da importância dos filhos. Eu coordenei um departamento em vários estados do Brasil, e de vez em quando tinha aquelas reuniões gerais, né, aquelas reuniões administrativas, etc. e tal. E eu dizia, quando eu descia para a reunião, eu dizia para minha secretária assim: olha, Miriam, eu vou assistir a reunião. Se alguém ligar para falar comigo, de uma associação, ou de uma das minhas líderes, você pode transmitir para ela que logo que terminar a reunião, eu vou falar com ela. Mas se as minhas filhas ligarem, porque as minhas filhas estudavam num colégio interno, se as minhas filhas ligarem, você pode entrar lá na reunião e falar para mim: professora Mabel, a sua filha ligou. Eu saio da reunião rapidinho e vou atender a minha filha. Por quê? Porque não que as outras pessoas do meu trabalho não eram importantes, mas elas eram super importantes para mim. E com isso eu mantive meu vínculo com elas. Com isso eu se tornei uma mãe amiga delas. Elas podiam dialogar comigo, elas podiam conversar comigo, e nós poderíamos discutir assuntos dos mais diversos possíveis. Então, se eu estou falando para uma mãe agora, para um pai, tire tempo. Largue a louça que você está lavando, largue o aspirador de pó que você está utilizando, ou a vassoura que você está varrendo, e sente e converse. Seu filho traz um problema para você. Aprenda a ouvi-lo. Aprenda a ouvi-lo com simpatia, com empatia. Que você tem interesse no assunto que ele está falando. E ele vai se sentir livre para falar para você. E assim você terá um lar mais feliz do que você já tem agora. Você terá um lar onde existe mais confiança mútua entre os membros da família. E o meu desejo é que a sua família seja uma família muito feliz. E que Jesus Cristo seja o hóspede permanente do seu lar. Esse é o meu sincero desejo para vocês. Muito bom, prof. Olha, fiquei ouvindo aqui as recomendações das famílias, a forma que a senhora falou carinhosamente dos bebês. De fato acontece mesmo, né? As pessoas levam as crianças para o lugar, deixam a criança sentada, deitada ali, às vezes naquele Moisés, bebê conforto, sei lá qual é o nome daquele troço, no carrinho, e deixa ali, e às vezes não entende, não está falando, e a gente deixa de construir uma vida de comunicação em família. Muito obrigado pelas palavras, obrigado pela recomendação. Só mais uma dúvida, se alguém quiser ter acesso ao livro, como é que faz? Como é que encontra os livros? Olha, eu acho que talvez seria mais fácil eles entrarem na Amazon e comprarem um livro eletrônico, um e-book, do que, ou se comunica com você aí, pode me pedir, eu posso mandar pelo correio, não há problema. Mas como eu sei que a distância é bem imensa aí, então eu acredito que se eles procurarem pelo meu nome lá na Amazon, ou na Apple, né, eles vão encontrar os livros que eu tenho lá, certo? Eu acho que seria mais fácil e mais econômico para eles também, certo? Não há problema. Pode entrar lá e as pessoas, então, poderão ter acesso a esses livros.
Maravilha, professora. Muito obrigado pelo carinho, pelo tempo que a senhora dedicou aqui com a gente, pela atenção, pelos conselhos. Que o Senhor continue abençoando sua família, seu ministério aí, e que cada dia a senhora possa ficar na paz de Deus, levando esperança, informação e salvação para cada família. Nós vamos seguindo aqui a nossa programação agora com aquele quadro A Bíblia Fala. Fique ligado e escute mais uma vez os conselhos de Deus. Oi, tudo bom? Como vai você que está aí na sua casa, assistindo a gente pelo seu celular, pelo seu computador, ou pela televisão, quem sabe, eu não sei. Mas eu me chamo Pauline e esse aqui é meu marido, Alexandre, e nós viemos falar com você sobre comunicação, sobre alguma experiência que a gente passou na comunicação entre a gente, depois que a gente casou, e a gente também quer ouvir um pouco como é que é a comunicação aí na sua casa, entre vocês, na sua família, para a gente trocar experiências e aprender, né, um pouquinho mais. Bom, minha esposa é comunicadora, né? Então ela fala bastante, mas eu também tenho parte nessa história. E a gente tinha uma rotina muito parecida. A gente saía para trabalhar junto, voltava a trabalhar junto. Nossas noites eram livres, assim que a gente casou, já tínhamos terminado a faculdade. Então a gente gastava muito tempo conversando. Almoçávamos todos os dias juntos. E a gente trabalhava no mesmo lugar. A gente ia conversando até o escritório, no mesmo andar. Cada um ia para sua sala. A primeira coisa que a gente fazia quando chegava no computador era abrir o Gmail, né, amor? E mandar mensagem um pro outro. Então a gente conversava muito, o tempo todo. Até que a gente já engravidei, mas não foi esse o ponto. O ponto foi quando eu ganhei neném. A nossa primeira filhinha, e aí eu passei a ficar em casa todo o tempo. E assim, primeiro filho, não sei como é que você foi aí, mas aqui em casa a gente tentava deixar tudo em silêncio, porque quando ela dormia, nossa mãe, não podia cair um alfinete que ela acordava, então a gente fazia de tudo para ficar em silêncio. Então eu esquecia do celular, nem deixava ele na vibração para se alguém ligar. Ninguém acordar minha filha mais velha, então eu e o Alexandre a gente quase não se falava. E não só isso, nossas rotinas também de tempo, então eu continuei trabalhando, eu saía mais cedo, ela continuava dormindo com as meninas. Depois eu chegava em casa, ou às vezes precisava estudar, fazer um curso à noite, chegava, elas já estavam dormindo, então a gente precisou se adaptar a isso. E a gente conseguiu, de fato, porque agora a gente faz nosso culto no final do dia, a gente consegue não ter o último momento na frente da televisão, então a gente, antes de sentir o sono, a gente vai pro nosso quarto, a gente tem bons minutos de conversa, bem gostoso, a gente lê algumas coisas juntos. Mas foi um processo. Ele tá falando assim, mas não foi fácil desse jeito não, hoje tá beleza, legal, só que a gente passou por percalços aí. Teve momentos em que a gente quase não se falava, ou a gente se falava, mas era aquele relatório, né, que era passado. Oi, aí, tudo bom? Foi no mercado, compra cebola, compra alho, faz isso, faz aquilo, né, amor? Era um relatório que a gente falava. E aquela conversa de profundidade, a gente não chegava a ter. Eu não sei como é que você tem aí na sua casa, como é que você fez, mas com a gente passou por vários meses assim. E o cansaço vinha, porque eram dias de trabalho, ou dias de rotina, aqui em casa também. E à noite a gente ou queria descansar assistindo na televisão, ou no celular, mas a gente não se encontrava. E aí a gente passou por problemas aí. Mas nós oramos e tentamos resolver. E uma das coisas foi isso que o Alexandre falou, que a gente acabou conseguindo fazer. Nós precisávamos estabelecer um momento em que a gente tivesse contato um com o outro. E que a gente tivesse contato com Deus também juntos. E aí pensamos em usar o horário da manhã, o primeiro horário da manhã, para a gente fazer a nossa meditação, porque a gente faz o culto com as meninas. Mas não dava. E aí o Alexandre propôs para a gente fazer à noite, antes da gente dormir. Ele tem pós-graduação à noite ainda, então ele chega bem tarde, mas eu espero ele, ou então às vezes eu estou trabalhando até mais tarde, eu trabalho em casa mesmo, mas trabalho até mais tarde. Aí ele também me espera e a gente vai deitar sempre juntos. E nesse momento é que a gente lê uma meditação. O segredo também foi a gente tentar qualificar as nossas conversas, dar mais profundidade e aprender a ouvir. Então a gente deu mais espaço um para o outro e acredito que está dando resultado, bons resultados. Mesmo. E aí, os momentos da conversa viram longos momentos, que antes eram relatórios, agora são histórias e trocas enfim. Pelo vídeo já deu para ver que muitas vezes eu tento sintetizar e ela tenta detalhar. E a gente entendeu desde o começo do casamento que a gente era assim. Eu era a pessoa que às vezes tentava resumir, deixar o assunto mais sucinto, e ela gostava de detalhar. Só que a gente precisou aprender a respeitar essa característica um do outro. Então eu tive que aprender a realmente parar, olhar no olho dela. E me contar os detalhes também. Ouvir, e depois quando eu ia contar eu também aprender de que ela gostava dos detalhes. E depois ela começou a aprender também
que eu gostava do resumo. Então a gente foi vivendo e convivendo e aprendendo. E ainda é um processo. Ainda é um processo. E cada história, às vezes você chega em casa querendo contar uma coisa e conta, vem assim, menos de um minuto, peraí amor, peraí, não, começa do começo, vamos de novo. E aí você, amor, eu já contei. Foi 3 horas de reunião e você resumiu em 1 minuto? Como assim? É um processo, todos os dias assim. Outra coisa que ele gosta muito e que eu não dou muita bola, mas eu preciso aprender a dar e tenho tentado quando eu tô conversando com ele, ele quer que eu olhe pra ele diretamente, e que eu não olhe pra mais nada. Então, às vezes as meninas estão por perto, nós temos 2 filhas, acho que não sei se a gente falou. As meninas estão por perto e eu tô dando atenção pra elas e pra ele ao mesmo tempo. Ele, peraí amor, para, olha pra mim, deixa as meninas, daqui a pouco você olha pra elas. Ou então, tô pegando meu celular pra ver alguma mensagem ou ver na televisão. Não, amor, para tudo, eu quero conversar com você, tem que pausar esse vídeo ou deixa esse celular de lado. Ele realmente gosta de uma atenção exclusiva, né, amor? Acho que é porque eu faço isso. Gosto de olhar no seu olho. Como vocês podem ver, nós somos pessoas diferentes, que nos comunicamos de formas diferentes, mas a gente está conseguindo se acertar, tentando a cada dia fazer com que essa comunicação flua e funcione da melhor forma. O Alexandre tem um versículo para ler para a gente. Fala. O verso está lá em Provérbios 25, verso 11. Ele diz assim: a palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Nós entendemos os momentos certos de nos comunicar. A gente espera que você também encontre o melhor momento para isso. Vamos orar? Querido bom Deus, obrigada, Senhor, porque temos oportunidade de pedir ajuda a Ti. Oportunidade, Senhor, de nos comunicar também melhor a cada dia. Nos ajude com isso, Pai. Obrigado, porque também o Senhor tem interesse em nossa comunicação. Que possamos, como casal, nos comunicarmos cada dia melhor e também incluir o Senhor nesse relacionamento e nessa comunicação. Entregamos a nossa vida e a vida de cada casal que se interessa por isso também em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, bem-vindo ao programa A Grande Esperança para a Família. Hoje vamos falar sobre comunicação. Comunicação é a base de tudo, sabia? Sabia que não é o jeito, não é o que você fala, mas é o jeito, como você fala, o que você está dizendo é que faz a diferença? Certa feita li uma frase interessante. Não é o que você diz para mim, é como você diz que me faz ficar triste ou feliz. Comunicação. Como você anda se comunicando? Com o seu cônjuge em especial, com seus filhos. Olha só, há uma informação interessante. Dizem que homens e mulheres têm quantidade de palavras para falar ao longo do dia. As mulheres têm 20.000 palavras, os homens cerca de 12.000. Já entendeu aí a diferença? Mulheres têm mais palavras para falar, para conversar. Homens, menos palavras. Só que ao longo do dia, os dois gastam essas palavras. As mulheres, cerca de 10.000 ao longo do dia, os homens também. Quando os dois se encontram em casa à noite, se forem um casal, por exemplo, precisam conversar e aí começam os problemas. É muito comum a gente ouvir as mulheres se queixando: meu marido não conversa comigo, meu esposo não fala comigo. Querida esposa, nos compreenda. Não é que a gente não queira falar contigo, é que faltam palavras. Lembre-se, nós gastamos ao longo do dia quase todas elas. Por isso, um homem fica desesperado quando ouve a seguinte pergunta: o que você está pensando? Quando ele ouve isso, meu Deus, o que vou dizer a ela? Me faltam palavras. Ah, sim, essas diferenças, elas são visíveis, elas são claras. É preciso compreender isso. A comunicação, muitas vezes, ela tem que ser de mão dupla. Eu falo, tenho que ter alguém para ouvir. Alguém ouviu, precisa responder para mim. O que você anda falando? O que você anda comunicando? É um paradoxo dos nossos dias. Você reparou que ao seu lado, existem muitos meios de comunicação? Tem várias maneiras da gente falar as coisas, tem vários meios da gente comunicar as coisas. Televisão, rádio, internet, o telefone, o celular. Tantos meios e as pessoas ainda têm problemas, têm dificuldades para se comunicar. Como melhorar a nossa comunicação? Bem,
Em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, a Bíblia Sagrada, sempre ela, o manual maravilhoso para a nossa vida, traz-nos algumas instruções. Como eu disse, Eclesiastes 3, verso 1, o sábio Salomão diz o seguinte, vamos ler juntos? Há tempo e propósito para tudo o que se faz debaixo do céu. Eu quero me ater aqui a essas duas palavras. As palavras aqui é tempo e propósito. Vamos então aprender? Vamos estabelecer um tempo para conversar. Mas tenha propósito nessa conversa. Aqui começa algumas lições para melhorarmos nossa comunicação. Na verdade, o propósito vem antes do tempo. O que significa propósito? Resolução, decisão, intenção. Analise as suas intenções antes. Por exemplo, por que eu vou dizer isso? E se eu falar, que consequências haverá? E se houver consequências, eu estou disposto ou disposta a enfrentar? Tudo deve acontecer na hora apropriada. Se você não estiver bem naquele dia, nunca será um bom dia para discutir a relação. Se a pessoa que precisa receber a comunicação não está preparada para ouvir, nunca será bem-vindo o que você irá dizer. Se naquele dia era o dia de chorar, não será o riso bem comunicado. Se era o tempo de espalhar, jamais você deveria ter juntado. Se era para juntar, infeliz decisão a sua de espalhar. Um texto bíblico nos ajuda nesse sentido. É Provérbios, capítulo 15 e o verso 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Sabe o que diz lá? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Siga outra sugestão. Em Tiago, capítulo 1, verso 19, o apóstolo diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio também para se irar. Falar menos, ouvir mais. A forma como se fala é tão importante quanto o que se diz. Não é o que você me diz, tanto o que me magoa, é como você diz o que você me diz. O outro texto, Provérbios 25, verso 11, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Vamos melhorar a comunicação em nosso lar, em nossa família, em nosso casamento. E aqui então vai algumas dicas para você. Concentre-se no objetivo. Ou seja, qual é o assunto que você vai tratar com ele ou com ela? Não fuja deste assunto. Dica número 2, jamais agredir. Não use palavras que você depois irá se arrepender. Não expresse pensamentos que na verdade você não acredita, ou seja, não agrida. Outra dica, expresse emoções. Diga, eu estou sentindo isso neste momento, eu estou triste, eu estou feliz, ou estou magoada ou magoado. Uma outra dica, aceite o presente e esqueça o passado. Eu costumo dizer que alguns casais, quando estão discutindo, são como zumbis. Ficam remoendo o passado, algo que já morreu, algo que já deveria ter passado, como a palavra diz, e ele fica ressuscitando aquilo. Como, por exemplo, expressões, lembre-se de há 10 anos atrás, esqueça o passado, viva o presente. Outra dica, converse sobre valores, crenças e aspirações, todos os dias, no que você acredita. No que você acredita, eu também quero acreditar. Uma outra dica é cooperação. Você é pai, coopere com a mãe dos seus filhos. Você é esposa, coopere com o seu marido. Você é filho, coopere com os seus pais. Apreciação. As pessoas gostam de saber o que pensam a respeito dela. Diga para os outros o que é o seu marido, o que ele representa para você. Diga para os outros o que representa a sua esposa para você, os seus filhos. A apreciação. Agora, vale aqui uma dica dentro da dica. Se você não tiver nada de bom para falar dele ou dela, cale-se. É melhor não dizer nada. A outra dica é autoconfiança. Acredite em você. Deus fez você, Deus te criou, você é filho dele. Acredite no seu potencial. Cuidado, porque a baixa autoconfiança leva à baixa autoestima. Uma outra dica é ouça todos os lados. Eu costumo dizer que uma história tem 4 lados. Acho que você nunca ouviu essa expressão, né? 4 lados. Tem o lado de quem conta, tem o lado de quem ouve, tem a verdade, e tem o que você pensa sobre o que você acabou de ouvir. Então, ouça todos os lados. E a última dica é treine com você.
É com você mesmo. Você tem um assunto para tratar com o seu cônjuge, com o seu parente, com o seu familiar? Vá no espelho e diga aquilo que você está com vontade de dizer. Diga para você, tente ouvir e você vai descobrir uma coisa interessante. Meu Deus, eu vou dizer isso? Não. Aí você vai mudar de ideia ou quem sabe melhorar as suas palavras. É muito bom quando a gente ouve aquilo que a gente quer falar. Pense um pouquinho. Há um pensamento, aliás, sobre isso. A escritora Ellen White escreveu algo maravilhoso. Olha o que ela diz. Devemos acostumar-nos a falar em tom agradável, usando linguagem pura e correta, com palavras amáveis e corteses, palavras suaves e bondosas. Essas palavras são para o espírito como o orvalho e a chuva branda. A Escritura diz de Cristo que havia em seus lábios uma graça tal, que ele sabia dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E o Senhor nos manda, a vossa palavra seja sempre agradável, para que dê graça aos que a ouvem. Parábolas de Jesus, página 336. Como vimos hoje, a comunicação é essencial para um bom relacionamento. O meu desejo é que, com a ajuda de Deus, coloquemos em prática uma boa comunicação em nosso lar, no trabalho, no nosso casamento. E que nos comuniquemos diariamente com esse Deus maravilhoso, comunicador por excelência. De que forma? Através da leitura da Bíblia, através da oração. Aliás, quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Ele. Lembre-se que hoje nós falamos que comunicação é uma via de mão dupla. Você fala, alguém te ouve, alguém fala e você precisa ouvir. Olhe, coloque nas mãos do Senhor as suas dificuldades de comunicação. Ele vai te ajudar. Enquanto você ouve essa canção, essa melodia, pense, reflita, peça a Deus, Senhor, ajude-me a comunicar melhor o teu amor às pessoas, os meus sentimentos, para o meu cônjuge, para com a minha família.
Espero que hoje você e eu tenhamos aprendido um pouco mais sobre como melhor nos comunicar com a nossa família, mas especialmente com o nosso Deus. Antes de orarmos, eu queria ler com você um texto da Bíblia. Está lá no livro de Eclesiastes, no último capítulo, o capítulo 12, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O meu desejo é que você comunique as boas obras, é que as suas palavras sejam boas palavras, que você fale o que sai do seu coração. E o que sai do seu coração seja aquilo que agrade a Deus, aquilo que seja aprovado por Deus. A tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus familiares irão se agradar. E atenção, de tudo que se tem ouvido, é tudo que se tem falado. Deus irá tomar conta, Deus irá pedir conta. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, toma conta de nossos lábios, toma conta de nossos pensamentos. Faça com que a nossa língua profira palavras que agradem aos teus ouvidos e possa trazer alento aos corações que precisam de alento. Faça com que a nossa comunicação seja clara, precisa, com propósito e dentro do tempo que as pessoas e também nós precisamos ter. Obrigado, Senhor, porque tem se comunicado conosco todos os dias. Fala mais ao nosso coração, fala mais dentro da nossa casa, para que os nossos ouvidos possam ouvir mais a Tua voz. Perdoa, Senhor, a nossa falta de comunicação, a nossa falha de comunicação, e que todos os dias possamos falar melhor e mais contigo e com o nosso semelhante. Venhas abençoar as famílias que nos ouviram neste dia e que também puderam presenciar as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Que mensagem importante, né? Nossa família precisa de comunicação, nós precisamos conversar, precisamos de diálogo. Deus é um Deus comunicativo. Fique com essas lições guardadas no seu coração, medite nela durante toda essa noite, durante o dia de amanhã. Nós temos um encontro marcado amanhã, se Deus permitir, aqui no Tempo de Esperança, na rádio de 1 às 2 da tarde, na TV a partir das 19 horas. Que Deus te abençoe, nos vemos amanhã, se Deus quiser.